Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Um ou Mais. Eu sou o Lucas Conegundes. Hoje eu vou trazer para vocês um unboxing aqui de Five Parsecs from Home, que é um Solo Adventure Wargaming. Ele na verdade não tem em português, né? Como de costume que eu costumo trazer materiais em inglês. Ele é um jogo de aventura, de campanha, solo, especificamente solo, mas acho que tem regras também para multiplayer. E ele é um wargaming, só que diferente de Warhammer 40k, o wargame do Fallout, que é o Fallout Wasteland Warfare. Esse jogo ele é Miniature Agnostic, que significa o seguinte: a gente não precisa ter miniaturas específicas para jogar esse jogo. Você pode usar qualquer miniatura. Eu acho que o desafio dele aqui para mim vai ser a questão realmente do espaço, porque vai ser a minha primeira experiência aí com o Miniature Wargame e você precisa ter mesas aí de... Acho que, se não me engano, para esse jogo aqui você precisa de pelo menos uma mesa de 30 por 30 polegadas, né? Bom, aqui eu vou passar só para vocês terem conhecimento, né, de como que é o livro. Antes disso, eu só queria dizer que é um livro pequeno, tá? Você encontra ele, aqui ó, eu peguei o Mythic para poder comparar. O Mythic já é um livro pequeno, né, a versão em português. Então é um livro bem pequeno de formato, né? Mas ele tem aqui 184 páginas. Bom, você encontra ele para comprar na Amazon. Eu vou deixar o link de afiliado aí, caso vocês queiram apoiar o canal também, tá? Mas o interessante aqui, o que interessa para a gente é passar por esse conteúdo aqui, que pelos gameplays que eu já vi e tal, é muito interessante. Ele é numa temática sci-fi, né? Você tem uma outra versão que seria o Five Leagues from the Borderlands, que é a versão de fantasia dele. Só que essa versão bom, pelo menos eu não achei no Brasil para comprar ainda pela Amazon, e algumas pessoas criticaram o livro achando que acrescentaram mais regras e que ficou um pouco mais complexo, que esse aqui seria a versão ideal e mais simplificada, assim, mais direto ao ponto, né? Bom, aqui a gente tem. Ele também é da Modiphius, tá? Então, quem sabe um dia não vem para o Brasil, né? Já que a Retropunk está trazendo aí o jogo do Fallout, né? Da Modiphius, então pode ser que tenhamos aí o Five Parsecs no futuro. Bom, aqui a gente tem o índice, né? Aqui é a introdução, falando de questões de conversão de wargame e tal. Depois a gente tem aqui 20 páginas aqui sobre criação de personagens. Aqui as regras principais. Depois vem regras de combate e tudo mais, né? De como é que é a movimentação e tal. No terreno, as medidas, né? Aí depois a gente tem aqui campanhas. Então ele é um jogo de campanha. Você faz uma equipe, né, um esquadrão de, acho que no mínimo 6 personagens. A gente pode dar uma olhada aqui. E aí você pega esse esquadrão, né, essa equipe, e vai através de uma campanha você vai fazendo várias missões, né? Até concluir a campanha. Aqui tem algumas coisas de eventos, geração de encontros, legal. Aqui depois tem o pós-batalha, né? Que são as atividades que você faz depois, loot, né? As recompensas, os tesouros que você vai descobrindo. Setting
deve falar sobre o, o lore, né, para esse jogo aqui. Eu imagino que é isso, né, setando o ambiente para esse universo aqui. E aqui os apêndices. Vamos dar uma olhada. Eu vi que ele lê um livro também bem ilustrado, cheio de ilustrações legais assim de sci-fi, né? A letra dele também é legal, tamanho legal. Então aqui a gente começa aqui ó, com os agradecimentos e tudo mais. Conversões, rolar os dados básicos aqui que você vai precisar, D6, D10, que ele explica, tem D100 também para as tabelas, aí ele explica como que você faz aqueles modificadores, mas a gente já conhece, né, de outros jogos. Algumas normas do jogo, aqui ele está falando da tripulação, né, você vai precisar de 6 a 7, de 10 a 15 seria o ideal aí, né? Eu acho que é porque, como você pode ter casualidades, né? Durante a campanha, aí você, se não me engano, você pode substituir. Eu imagino que seja para isso. Os inimigos. Tal. É legal para esse tipo de jogo aqui, você usar miniaturas de algum board game que você já tenha. Por exemplo, o Zombicide. Você tem o Zombicide Invader, que ele tem miniaturas de zumbis, mas no caso de aliens e tal, né? Então aí para essa temática aqui casa muito bem. Fora que também em locais como assim a Shopee e tudo mais, você consegue comprar miniaturas hoje muito fácil. Aí é só você personalizar, você pinta as miniaturas e já está pronto. Eu acho que o maior desafio aqui, de fato, para mim, seria o espaço da mesa e como você vai incorporar a mesa, porque você precisa ter uma quantidade legal de obstáculos, porque esse é um jogo muito tático, né? Então você precisa de superfícies mais elevadas e tudo mais. Se eu utilizasse, por exemplo, o Lock Battle Maps, que é aquele mapa de batalha que eu já mostrei aqui no canal, eu acho que ficaria muito superficial, né? A questão da tática de combate. Então, eu acho que eu mesmo vou tentar utilizar, pelo menos para conhecer o sistema, assimilar bem as regras. Eu vou tentar fazer alguns componentes mais básicos assim para cenário. E depois eu vou tentando algumas coisas mais elaboradas, né? Bom, vamos seguir em frente então. Então aqui a gente tem as, as, a criação de personagens. Então você tem algumas habilidades, né, alguns atributos. Aí aqui, ó, por exemplo, você pode fazer a criação rolando por tabela, isso eu acho que é uma das coisas mais legais que tem de jogar esse tipo de jogo assim, é que você vai rolando um D100, né? Então você pode, por exemplo, rolar para o tipo da tripulação, se ele é um alienígena, um alien humano, um robô, né, um bot, ou se é um personagem estranho. Então, dentro desses tipos aqui, ó, é... Ah, tá. Então ele está dando duas opções aqui. Se você tirar o Primary Alien ou então o Strange Character, aí você pode ir numa segunda tabela, né? Então, por exemplo, você tirou Primary Alien, né, de 61 a 80, aí você pode ver que se ele é feral, né, se ele é feroz e tal, se ele é engenheiro, se ele é sem alma, né, aí tem várias coisas aqui.
legais. Depois a gente tem Strange Character. Ah, tá. É um personagem diferente, né? Strange aqui no sentido de diferente. Aí você tem mutante, você tem robô, robô de ataque, assim, né? De assalto. Assalto, no caso, seria como que fala? Esqueci, fugiu a palavra aqui. Manipulador, com um passado misterioso, agente único. Legal. Aqui, então, aqui, ó, dentro do que você tirou, eu acho que esse livro, ele é bem, tipo assim, o passo a passo dele é bem tranquilo, em termos de criação de personagem também. Você define o arquétipo dele, depois você vai ter aqui, ó, para humanos, aí você tem esses parâmetros iniciais, reações 1, velocidade 4 polegadas, aí você tem toughness 3, é tipo a vida dele, eu acho que é a vida. Ou acho que é o dado que você tem que, tipo, que ele utiliza um D6, então se você tirar, aí você tem que tirar 3 ou mais para acertar ele, um negócio assim. A gente vai descobrir isso depois de ler. Ó, aqui já começa mais ilustrações, né, do jogo. Então a gente tem engenheiros, Erin, sei lá, Soulless, Precursor. Aí aqui a gente tem uma pequena descrição, tá vendo? É bem simples assim, não é para encher muito, dificultar muito o gameplay, não. Ele é bem simples e fácil de criar uma primeira tripulação assim. Aí você vai anotando, deve ter uma ficha de personagem aqui no final, onde você anota aqui, ó, os dados, né? Que você for rolando na tabela. Então, aqui são os arquétipos. Depois a gente tem o background. Então, como todo bom RPG, a gente tem a tabela de background, né? Que ele vai falar aí qual que é o passado e o efeito que isso tem, né? Ok. Tabela de motivação, classe, se ele é mercenário, se ele é artista, negociador, mercador também, o negociador, negociador em outro sentido, né? Agente especial, caçador de recompensa, nômade, explorador, punk, scavenger, soldado, hacker, vários aí. Eu não estou muito também com um vocabulário de associado a sci-fi tão assim na ponta da língua, mas são termos fáceis de gente correr atrás e aprender também. Não tem muito mistério, não. Aqui tem tabela de armas, e aí tem low-tech, military weapon, arma militar e high-tech, armas mais avançadas. Beleza, aqui tem a sua nave, né? Porque você, nesse jogo, você tem essa tripulação, você vai percorrendo aí diversos planetas. Ele é um sistema super interessante para fazer um esquema meio Andor, assim, sabe? Para quem assistiu a série recente, assim, você tem um mercenário, né? Um caçador de recompensa que vai viajando pela galáxia e resolvendo as missões e vai recebendo a grana, né? Eu acho que assim, para Star Wars e coisas relacionadas, ele cai muito bem também, sabe? Tendo as miniaturas aí, por exemplo, de Star Wars Imperial Assault, por exemplo, você tem um, um, um prato cheio para poder jogar esse jogo. Eu não vou entrar em todas as tabelas não, mas aqui ele vem com um exemplo. Aqui, ó, o exemplo tem uma ficha que eu vou mostrar para vocês.
Então você tem aí os personagens, os atributos deles, né? Reação, a velocidade. Então esse aqui é quantas polegadas, né? Ele vai correr. Então aqui você usa uma, como é que fala? Uma trena para você poder medir mesmo. Você usa o lado de inches lá, né? Aí você consegue jogar isso aqui tranquilo, né? A gente não tem muito problema com polegadas aqui no Brasil, apesar de não ser nossa medida oficial, mas assim, é só. A gente sabe que, por exemplo, o grid de D&D é 1 polegada por 1 polegada, né? Que é 2,54 centímetros, então 2,5 centímetros. Então é essa conversão, mas a gente não precisa ficar fazendo isso porque as trenas, tudo tem esse padrão de unidade também, né? Bom, aqui, bom, aí é o core do jogo, né? Aqui a gente tem a questão já de como que funciona o campo de batalha, o posicionamento, a fase de deploy, né? Que é você colocar suas unidades no mapa. Aí que ele vem falando de movimento, as ações, como é que é pular e tal. E aqui também tem as ações do AI, né, da inteligência artificial, porque esse jogo ele é solo, né? Então os inimigos eles vão seguir uma lógica também, né, para eles aí. O combate, como é que funciona no Brawling, né, que é mano a mano, porque aqui a maioria das unidades vão ter alguma arma à distância, e aí se eles chegam próximos, né, aí eles estão no, na posição, na instância assim de melee, né, de ataque, né, corpo a corpo. Então aí você tem essas regras aí de brawl. Então aqui a gente tem mais armas, aqui ele já está mostrando questão de linha de visão. Na verdade ele está dando um exemplo aqui de targeting, né, que é qual alvo que ele está escolhendo aqui e tal. Deve ter modificadores baseados na distância, né? Imagino que quanto maior a distância, mais difícil de acertar, coisas desse tipo. Então aqui são as características das armas, aqui são as palavras-chave. E aí a gente vê que em termos de equipamento tem tabela pra caramba, né? Legal demais. Aqui já é as Starships, né? Que são as suas naves. Tá, então até aqui eu acredito que até aqui você vê que o livro tem tabelas que ocupam quase que a página inteira, né? Então não acho que é problema nenhum. Aqui a gente já está no metade do livro, a gente já até esse ponto aqui já teria criado, eu acredito até bem rápido, né? As características aí de cada personagem. E dali você já começa a campanha. Aqui ele fala, ó, que o tamanho da tripulação da campanha, né, base é 6 membros. Você pode ir para um jogo mais curto, escolher 5 ou até 4 membros só. Então aqui ele está falando já para essa configuração, para configuração de 5, para configuração de 4. Aqui ele está falando como que vai ser as condições de vitória, né? O que você vai alcançar, por exemplo, jogar 20 turnos de campanha e tal. Então, tipo assim, o objetivo é baseado naquilo que você quer, né, de duração, certo? Não quer dizer que você vai conseguir fazer todas as sessões, né? Porque os personagens podem morrer. Aí tem modo que é dificuldade, né? Deve dar alguns bônus a mais. Ok, legal para quem está começando.
story points. Aqui já tem umas tabelas, acho que já é para entre turnos da campanha, né? Então você vai rolar aqui nessas tabelas e aí você vai ver se você vai ter algum encontro, alguma coisa assim. Aí você, depois que você iniciou a campanha, você tem os seus personagens para viajar, né? E fazer os objetivos. Aí você vai rolando essas tabelas, é bem um estilo Ronin mesmo, que eu já mostrei aqui no canal, que você vai jogando e vai conhecendo os lugares, né? Turno a turno. E aí você vai ter encontros em que você vai ter que montar um cenário para você daí ter a sua batalha. Então, uma batalha nunca vai ser igual a outra, né? Dadas as condições aí que você vai ter durante a sua campanha. Bom, aí aqui são tabelas que por agora assim eu não vou saber explicar, né? Porque são coisas relacionadas à campanha, mas eu acho que é bem direto, assim, basta seguir o, o resumo, né? Tem um resumo aqui no final, que eu dei uma olhada aqui, ó. O que você faz, né? O step 1, o step 2, né? Etapa 1, 2, 3, 4, e aí depois você vai lá e começa de novo, né? Acho que é super tranquilo. Não, bom, então vamos avançar um pouco mais aqui, ver se a gente consegue mostrar alguma coisa mais interessante. Aqui já está falando de batalha, mas eu acho que tem algumas coisas. Ah, aqui está acho que aqui tem a ver, tipo assim, o início, determinando algumas coisas de início de ataque, de combate. E eu tô achando que tem alguma coisa aqui sobre. Ah, bom, para você determinar o esquadrão inimigo, né? Então, quando você vai ter um encontro, que tipo de encontro com quais criaturas você vai ter, né? Você vai tendo facções inimigas para você poder combater. E aqui, ó, a gente já tem um tanto de coisa. Muita coisa mesmo. Eu acho que esse jogo é bem rejogável também. Eu estou muito ansioso para jogar. Eu não sei se, de novo, não sei se eu vou conseguir transmitir isso para vocês. Eu espero que sim. Espero que essa mesa que eu estou aqui agora, ela tem 50 por alguma coisa. Talvez se eu conseguir fazer, eu vou ver se tem no livro uma oportunidade de fazer alongado, né? Num formato alongado. Seria legal demais. Aí a gente tem eventos pós-batalha, então o que, que você faz depois? Aí tem o loot, o que, que você encontra. Aí tem muitos resultados aqui de loot. Você pode treinar, deve ser para gastar pontos de experiência, melhorar seus personagens, coisa que a gente gosta demais, né, em RPG. Eventos, tem eventos também. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que aqui a gente já passou por bastante coisa. Setting, eu acho que aí já vai, aqui, já vai, é isso mesmo. Ele vai estar falando sobre o universo de Five Parsecs from Home. Nada que você não possa fazer. Oh, que legal! Aí esse que eu gostei, eu não sabia. Para esse de setting, aí você tem as localidades, né? Os locais-chave. E você tem aqui no mapa, ó, o mapa desse universo aqui. Aí é legal. Se você quiser, né, jogar e tentar, pô, cara, como é que seria esse espaço 1 aqui se eu fizesse uma mesa com esse, né, com essa questão Cockna Arms, tem alguma questão de armamentos aqui, né? Como é que seria essa base aqui? Acho legal, hein? Bom, aí tem mais coisa aqui de apêndice, deve ser outros tipos de tabela, certo?
Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Ah, vamos só finalizar o livro aqui. Ah, sim, esse é o Five Leagues from the Borderlands. Aqui você tem uma última página, onde você tem aí as referências do combate, né? Então tá mostrando como é que rola um turno, né? E aqui a campanha. Aqui sobre armas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de unboxing mostrando o conteúdo de Five Parsecs from Home. Beleza? Um forte abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.